Olá! Eles são os representantes do país no exterior. Os diplomatas auxiliam na formação da política externa, negociam e protegem internacionalmente os interesses do país. No mês em que é comemorado o Dia do Diplomata, você vai conhecer um pouco mais sobre esta carreira. Para falar sobre este assunto, eu recebo o consultor jurídico do Itamaraty, Antônio Cachapuz de Medeiros, e o professor do Uniceub, Marcelo Varela. Mas antes, vamos acompanhar uma reportagem que traz mais informações sobre o tema. No dia 20 de abril é comemorado o Dia do Diplomata, o profissional que representa o país e os interesses da nação frente à comunidade internacional. A data foi escolhida em homenagem ao dia de nascimento do patrono da diplomacia brasileira, o Barão do Rio Branco. A carreira, cada vez mais desejada por jovens, foi instituída no Brasil em março de 1946. Para ingressar na carreira, é necessário ser aprovado no concurso do Instituto Rio Branco e, para isso, é preciso muita dedicação. Além de enfrentar as várias etapas de provas, quando aprovado, o candidato ainda passa por um treinamento intenso e contínuo. O primeiro cargo da carreira é o de terceiro secretário. Depois, o aprovado tem a possibilidade de crescer na profissão, passando pelas funções de segundo secretário, primeiro secretário, conselheiro, ministro de segunda classe e, por fim, ministro de primeira classe ou embaixador. Como instrumento de política externa, o diplomata é preparado para tratar de questões que vão desde a paz e segurança, as relações econômicas, temas de direitos humanos, meio ambiente, tráfico de drogas e tudo que tem a relação com a cooperação entre o Brasil e nações parceiras. Bom, eu gostaria de começar com o Dr. Cachapuz, que está aqui mais próximo a gente. Quem são os agentes diplomáticos? Agentes diplomáticos são todas as pessoas que representam os direitos e os interesses do país no exterior. Nós temos os agentes diplomáticos, digamos assim, ordinários, que são aqueles que integram a carreira diplomática, né, que têm vocação para isso, que prestaram concurso no Itamaraty, fizeram o curso de formação de diplomatas, né, e que têm toda uma carreira hierarquizada, né. E a função deles é exatamente essa, uma função muito nobre, muito importante, de defender os direitos e os interesses do país no exterior. A passagem pelo Instituto Rio Branco é obrigatória? É obrigatória. Já houve no passado concursos de acesso direto à carreira diplomática, mas atualmente é feito para o cargo de terceiro secretário e imediatamente ele tem que fazer os 2 anos de estágio, né, no Instituto Rio Branco, que é um curso de preparação, um curso de formação. Doutor Marcelo, para o direito internacional, é feita alguma distinção entre o embaixador e o cônsul? Sim, existem distinções importantes, muito embora é possível que um membro da carreira diplomática exerça a função de embaixador e também de cônsul durante a sua carreira. Uhum. No entanto, as funções previstas para o desempenho são diferentes. O embaixador é o representante político do Estado. A embaixada, ela fica via de regra, na capital do outro país. O cônsul, ele tem diferentes funções, como não só a assistência aos nacionais que encontram-se naquele país, por exemplo, aos brasileiros no exterior, a assistência que pode ser de notarial, como realizar os atos que aqui no Brasil, para usar uma linguagem mais simples, se realiza em cartório, como casamento, registro de nascimento, registro de um contrato, autenticação de firma, realização de uma união estável, mas também uma forte importância na representação comercial do Brasil no exterior, uhum, com a viabilização de negócios entre empresas brasileiras, o encontro de parceiros comerciais, para que o Brasil exporte mais do que o Brasil possa importar algum produto que necessita, enquanto que na embaixada é onde vai se negociar os tratados, onde a negociação política entre os 2 países se realiza. Justamente por isso que a embaixada fica na capital e o consulado, via de regra, funciona junto com a embaixada, mas também pode funcionar em cidades onde haja uma forte representação da população daquele país. Então, no Brasil, por exemplo, tem consulados nos Estados Unidos em diferentes cidades, enquanto a embaixada só fica em uma cidade, uhum. no caso dos Estados Unidos, Washington.
Como é que se dá a escolha do embaixador? No Brasil, isso está previsto na Constituição. Então, a prerrogativa de designar um embaixador brasileiro é da presidente da República. É um cargo de confiança. É um cargo de confiança. E tem que ser sabatinado pelo Senado Federal. Sempre lembrando que o embaixador tem um requisito, né? Que ele é o chefe da missão diplomática e ele, antes de ser nomeado, antes disso que eu falei, que passa pelo Senado, depois o presidente designa, o embaixador, o país que vai receber aquele embaixador, para onde ele foi indicado, tem que dar o seu consentimento. Então, ele é consultado, né? E se ele concordar com a indicação, ele vai conceder o que se chama o agreement, ou agrément em francês, ou seja, estou de acordo. Então, isso é um requisito prévio. Ele pode não conceder o agreement, ele pode não, recebendo o currículo da pessoa, ele diz, não deve ser pessoa... uma situação muito comum, né? Não, é incomum, mas acontece. O embaixador, ele entrega as suas credenciais para o chefe de Estado. Então, ele, ao chegar no país onde ele vai desempenhar as suas funções, ele tem que marcar uma audiência com o chefe de Estado, para o qual ele entregará pessoalmente as suas credenciais, né? E, a partir daquele momento, ele é considerado no exercício de suas funções. Eu queria falar um pouquinho sobre imunidade diplomática. Apesar dessa importância do cargo, da criteriosa escolha da pessoa que vai representar o país, pode acontecer de um diplomata ferir as regras locais. Como essa situação é tratada? De acordo com a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, que é o instrumento jurídico internacional que rege essa matéria... É a de 61 ou 63? De 61. Relações diplomáticas, 61. Relações consulares, 63. Certo. O que mostra claramente, o que o professor Marcelo já respondeu antes, que há uma diferença entre relações diplomáticas e relações consulares, tanto que são regidas por convenções internacionais distintas, né? Então, de acordo com a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, o diplomata tem o dever de respeitar a legislação local. Então, tem que pautar a sua conduta por absoluto respeito à legislação do país onde ele está desempenhando as suas funções. Então, e ele goza, obviamente, de privilégios e imunidades que são dados para garantir o desempenho de suas funções. Apenas para isso. Isso é uma coisa interessantíssima, porque no passado se falava, por exemplo, que entrar, e até hoje muitas pessoas têm esse entendimento, né, de que entrar na sede de uma missão diplomática estrangeira seria como se você estivesse entrando em território estrangeiro. Então, seria a teoria da extraterritorialidade. Por uma ficção, seria como se você estivesse no território de outro país. Não é verdade, né? Todas as embaixadas aqui no país são território brasileiro. Elas estão aqui instaladas. Por que não se entra? Por que elas são invioláveis? Por que elas têm que ser protegidas pelo Brasil de qualquer invasão, de qualquer transtorno? Porque o Brasil tem o dever de garantir o desempenho daquelas funções. Esse é o fundamento. É a teoria do interesse ou da garantia da função. O indivíduo está em país estrangeiro, está em solo estrangeiro, e ele precisa desempenhar adequadamente as suas funções. Então, por isso que as missões diplomáticas são protegidas, por isso que elas são invioláveis, por isso que a polícia local tem o dever de protegê-las, né, para que eles possam se sentir seguros para desempenhar as suas funções. Quem mais entra nessa proteção, doutor Marcelo? O embaixador, o espaço físico onde ele trabalha, e a sua família, por exemplo, também... É observado a importância de se garantir uma proteção à família, à correspondência, alguma coisa do gênero? A Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas estabelece alguns, nos seus artigos 29 a 35, alguns direitos que esses diplomatas devem gozar para o bom exercício das suas funções. Esses direitos variam conforme a natureza do trabalho que esse agente diplomático exerça no exterior. Então, nós temos os chefes da missão diplomática, que são os embaixadores, temos os agentes diplomáticos em geral, que são aqueles diplomatas que trabalham na missão diplomática, temos os funcionários técnicos, por exemplo, no Brasil, a carreira de oficiais de chancelaria, e o pessoal de serviço, que é quem cuida das funções domésticas da embaixada. Os privilégios e imunidades diplomáticas vão variar conforme esses cargos.
No caso dos agentes diplomáticos e do chefe da missão diplomática, essas imunidades se estendem até aos familiares, aos companheiros, cônjuges, aos filhos até 18 anos ou que deles sejam dependentes, às vezes até aos pais desse diplomata, se eles estiverem acompanhando o diplomata. A intenção do tratado é prever que o diplomata não se sinta ameaçado por algo que aconteça a um familiar seu, para o bom exercício da sua função. Agora, importante que existe a figura da imunidade e do privilégio. A imunidade diplomática, pelo menos no campo mais teórico, ela é igual para todos os países. É previsto pelo direito internacional. Os privilégios, embora sejam previstos também pela Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, de 1961, eles podem variar conforme o país. Os privilégios, essa expressão privilégio, seria um benefício que o Estado de acolhimento concede ao diplomata, além daquelas obrigações internacionais. Certo. Como, por exemplo, o direito de importar determinados produtos, um veículo, como no Brasil nós vemos esses veículos com uma placa de corpo diplomático, não é? Aquelas placas azuis ou placas verdes. Então, o privilégio tem uma certa natureza, a imunidade tem outra natureza. As imunidades diplomáticas, elas são de natureza, então, tributária. Ele não pagar tributos diretos sobre os produtos, os tributos indiretos embutidos são pagos. Se o diplomata chegar a um supermercado e for comprar um produto, ele vai pagar os tributos que estão embutidos nesse produto. Ele não pode chegar no caixa e pedir a isenção desses tributos. Ele tem a imunidade de jurisdição, ele tem que ser processado no seu país de origem, exceto em alguns casos específicos que são previstos pela Convenção. A imunidade civil e administrativa, a contribuição social sobre seus salários também não é paga, e a imunidade da mala diplomática, para a segurança da comunicação que existe entre a missão diplomática e o seu país de origem. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos com mais um bloco do nosso programa. Eu gostaria de falar até de uma possível exceção para essa imunidade. Voltamos em instantes. Vem aí a 9ª edição da Convenção Internacional sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. O evento acontece de 8 a 12 de julho no Palácio de Convenções de Havana, em Cuba. Informações no site www.eventosemcuba.com.br. Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje estamos falando sobre o Dia do Diplomata. Essa carreira tão interessante que chama a atenção de tantas pessoas e que tem algumas peculiaridades. Entre elas, a imunidade sempre chama a atenção das pessoas, né? Mas existe uma possibilidade do diplomata, ao infringir uma regra em país fora do seu de origem, ter a sua imunidade questionada ou retirada? Professor? A titularidade do privilégio, da imunidade, é do Estado que o diplomata representa, né? Ele a exerce, evidentemente, ele está protegido por esses privilégios e imunidades, mas em casos muito excepcionais, o Estado que ele representa pode renunciar a essa imunidade. Por exemplo, vamos supor que o diplomata seja autor de um crime bárbaro, né, que causou uma grande consternação, uma grande repercussão na população local. Uhum. O país onde isso aconteceu pode solicitar ao Estado que o diplomata representa, o autor do crime, né, pode solicitar que ele renuncie à imunidade de jurisdição. Essa provocação costuma surgir do país hospedeiro. Do país hospedeiro. Então solicita que haja renúncia e em casos muito pontuais isso tem acontecido. Isso tem acontecido e aí o diplomata tem que responder ao processo no próprio local, no país estrangeiro onde ele estava desempenhando as suas funções. Sendo negada essa possibilidade, ele responderia então no seu país de origem? Sempre. É dever do Estado hospedeiro, né, de promover o inquérito, né, depois da prática de um crime por um diplomata, faz o inquérito, conclui esse inquérito pela autoria do crime, houve testemunhas, né, e o inquérito é encaminhado ao país que ele representa. Então, o que acontece? O diplomata, no âmbito criminal, no âmbito penal, ele sempre será, então, repatriado. Ele vai para o seu país de origem, o país que ele representa, e lá ele responderá ao processo.
sempre responderá ao processo no seu próprio país, de acordo com o direito do seu país e perante as autoridades do seu país. Existe um tempo máximo de permanência no cargo? Isso vai depender de país para país. Inclusive, a renovação do período pelo qual ele foi acreditado no país de acolhimento. Agora, é comum que os diplomatas sejam substituídos a cada 3 ou 4 anos, conforme o seu país de origem. Apenas para complementar uma informação, o professor Caixa de Medeiros vinha falando, eu acho importante, é que se aquele país de origem não julgar o diplomata, não exercer esse dever que o professor Caixa de Medeiros colocava, e ele voltar no futuro para o país onde ele cometeu o crime, ele vai poder ser julgado e processado aqui, depois do fim do exercício das suas funções. Então, a justiça há de ser feita. Existem algumas discussões sobre os limites dessa imunidade. Por exemplo, agora você tem falado nos crimes contra a humanidade. Uhum. Se em crimes contra a humanidade as imunidades diplomáticas estariam válidas. E a posição mais ou menos consensual é que as imunidades não protegem os autores de crimes contra a humanidade. Por exemplo, esses crimes de guerra, né, ou crimes muito graves. E também existe esse debate que é bastante interessante sobre o dever de indenização. E isso é outro ponto polêmico aqui, né, professor? Se, por exemplo, houve recentemente aqui em Brasília mesmo um diplomata que atropelou uma criança no parque da cidade e abandonou a cena do atropelamento e fugiu, e depois se descobriu quem era o diplomata. O Brasil entrou em contato com o país de origem, ele voltou para o seu país para responder, mas daí ficava a dificuldade em relação à indenização da família da vítima, pela morte da criança. Então, a quem pagaria, já que esse mesmo Estado tem imunidade de jurisdição? Não é? E daí, a solução, claro, a pessoa pode, no país de origem, recorrer judicialmente a uma indenização, no país de origem diplomata, mas a solução normalmente é realizada de uma forma amigável. O Ministério das Relações Exteriores intercede junto ao país de origem para que, amigavelmente, indenize a vítima aqui no Brasil. Nós tivemos até um caso que é difícil dizer que é mais grave ou menos grave, mas enfim, é de um diplomata que abusou sexualmente, foi acusado de abusar sexualmente de 4 crianças aqui em Brasília, que parece uma dessas situações em que causa uma certa comoção, em que seria uma situação em que seria possível se questionar a imunidade. O senhor concorda, professor Cachapuz? Com certeza, com certeza. E o que acontece normalmente é que essas pessoas rapidamente, antes mesmo de que isso lhes seja determinado, eles retornam para o seu país, né? E eu advogo, né, que nós tenhamos um sistema em que essa pessoa não possa voltar ao seu país antes que o inquérito policial aqui no país, no Brasil, tenha sido concluído. Uhum. Então, ele deve permanecer enquanto o inquérito está se desenvolvendo, né, e na conclusão do inquérito, que aí vai se concluir se ele de fato cometeu aquele crime, se há indícios suficientes, se há testemunhas e tudo que ele cometeu o crime. Aí se conclui o inquérito pela autoria, aí então ele é repatriado e deverá ser julgado no seu país de origem. Mas são casos gravíssimos. Esse caso que está sendo mencionado, quer dizer, eu sei que o diplomata foi repatriado, imediatamente demitido, imediatamente foi demitido, a bem do serviço público, será sumariamente, pelas leis locais desse país, e imediatamente se abriu um inquérito contra ele, para ele responder na justiça do seu próprio país. Então, é isso que eu estou sabendo. Quer dizer, e se evita um maior constrangimento para não se arranhar o bom relacionamento entre países. E o importante é sublinhar que essas relações todas se pautam pela reciprocidade. E que, como eu disse, há o maior interesse dos países em manterem essas relações diplomáticas em bom nível. Então, a resposta, quando ocorrem, e são situações pontuais, viu? São situações que não é o comum. Os diplomatas, via de regra, são pessoas, né, de mais alto nível, né, de conduta inquestionável, né? Mas isso pode acontecer. Então, são situações assim bem identificadas pontualmente, mas a reação do próprio estado de origem também costuma ser imediata. A quem é destinado o passaporte vermelho?
Bem, a todas essas pessoas que estão relacionadas com a representação diplomática fora do país, não é? Então, você tem o diplomata, a sua família, no exercício, claro, das funções que estão lá morando. Eventualmente, em caso de missões diplomáticas temporárias, aquelas que se realizam por meio, quando há uma viagem de representantes nacionais ao exterior, todos aqueles técnicos que estão envolvidos na missão, às vezes até outras pessoas que não são técnicos do governo brasileiro, mas que são convidados do governo brasileiro, como jornalistas ou representantes da sociedade civil, que temporariamente estão envolvidas na representação diplomática do Brasil no exterior. Entendo. Então, podemos dizer que a regra não é tão rígida assim, quer dizer, se você pode ter essa possibilidade de estabelecer pessoas que sejam interessantes para o Brasil, que naquele momento tenham esse livre ir e vir, você pode deixar um espaço para que, em algum momento, possa surgir algum erro na emissão desse passaporte. O Itamaraty recentemente regulamentou, né, a emissão de passaportes diplomáticos. De uma forma absolutamente transparente, né? Toda essa regulamentação está disponível na internet e reduziu muito a possibilidade de concessão de passaportes diplomáticos. É óbvio que todo o agente diplomático brasileiro tem direito ao passaporte diplomático. Ele não vai se deslocar para o exterior sem passaporte diplomático, né? Os embaixadores, obviamente, todos têm passaporte diplomático, mesmo os que não são da carreira diplomática, é natural. E aqui no Brasil há um decreto, né, que dispõe sobre quais as demais autoridades brasileiras têm direito ao passaporte diplomático. Por exemplo, já que estamos na TV Justiça, todos os membros dos tribunais superiores no Brasil, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos demais tribunais superiores, têm direito ao passaporte diplomático, quando se deslocam nas suas viagens para o exterior, né? Os parlamentares, né, senadores e deputados, têm direito ao passaporte diplomático. Então, esse decreto enumera todas as pessoas. Mas há situações especiais, particularíssimas, em que o ministro das Relações Exteriores pode ter a faculdade de conceder um passaporte diplomático. Então, vamos imaginar, né? Vamos imaginar, isso não acontece na prática, o Brasil não tem essa tradição, mas vamos imaginar que um agente secreto está... um agente da ABIN ou de um órgão de informação, né, ele está numa missão no exterior. De repente, pode surgir algum problema com ele e o embaixador local conceder um passaporte diplomático para que ele possa Quais retornar, são os privilégios, né, que vêm junto com o passaporte diplomático? Só vêm privilégios quando o indivíduo está em missão oficial. Porque é um grande equívoco. Ser também. portador desse passaporte. A pessoa vai em busca do passaporte diplomático, muitas vezes, porque tem direito, exerce uma dessas funções que eu aludi, achando que ele vai ter automaticamente os privilégios e imunidades. Não é verdade. É importante que as pessoas sejam bem informadas. Ele só terá privilégios e imunidades se ele estiver numa missão de caráter oficial do país. Por exemplo, participar de uma organização internacional, muitos parlamentares vão como observadores às reuniões da ONU, né? Ele então está numa missão de caráter oficial, então teria direito ao passaporte diplomático e gozaria dos privilégios e imunidades. Eu dou um exemplo, o general Pinochet, né, foi preso na Grã-Bretanha, né, naquele episódio conhecido, né, em que ele houve um mandado de prisão de um juiz espanhol, cumprido na Grã-Bretanha, ele estava com passaporte diplomático, mas ele não estava em missão oficial. Ele estava numa missão privada, particular, na Grã-Bretanha. O governo inglês não tinha sido informado que ele estava em missão diplomática. Ele não teve privilégios e imunidades, ele foi preso. E só depois que se resolveu esse problema. Muito bem. Bom, o Direito Sem Fronteiras fica por aqui. Eu gostaria de agradecer a participação dos senhores. No programa de hoje eu conversei com o consultor jurídico do Itamaraty, Antônio Cachapuz de Medeiros, e o professor do Uniceup, Marcelo Varela. Eu agradeço também a sua companhia. Ajude a nossa equipe a fazer o Direito Sem Fronteiras. Mande sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. E você pode rever este e outros programas da TV Justiça. Basta acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Até a próxima semana. Tchau.